Toxoplasmose, a famosa doença do gato. Como ela é transmitida? Qual o papel do gato nessa doença? Como se proteger? Grávidas podem ter contato com gatos? Essas e outras respostas no vídeo de hoje. Eu te garanto que esse é o vídeo mais completo sobre toxoplasmose que você vai ver. Então vem comigo, fica até o fim, não sai daí. Olá, eu sou médico veterinário e você está no canal Saúde Animal por Bruno Branco. Tem muita coisa para a gente falar sobre toxoplasmose, então vamos direto ao assunto. A toxoplasmose é causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii e os felídeos são os hospedeiros definitivos dessa doença. É por isso então que ela é popularmente conhecida como a doença do gato. Vamos entender o ciclo de vida desse protozoário. Você está vendo aí na tela, então, o esquema resumindo o ciclo de vida da toxoplasmose. Você pode pausar e voltar depois, até porque depois da explicação vai ficar mais fácil de entender. Então, um gato que tem a toxoplasmose elimina os ocistos da doença nas suas fezes. E existem 3 caminhos diferentes, 3 formas de contaminação para os seres humanos. Um meio de contaminação é através da ingestão de carne mal cozida. Como assim? Então imagine que lá no campo, tem um porco, uma ovelha, um boi que está se alimentando. E vamos supor que um gato que tinha toxoplasmose defecou ali na pastagem, defecou naquele local, liberou os ocistos no ambiente. Quando esses animais vão se alimentar, eles podem então ingerir esse ocisto e eles vão carregar então em seus tecidos esse ocisto da toxoplasmose. Então, quando nós vamos comer a carne desse animal, se ela não for adequadamente cozida, ou uma carne crua, o que é pouco provável, pode acontecer então de nós ingerirmos o ocisto e pegarmos a toxoplasmose. Outra forma de contaminação é através da ingestão de água ou alimentos contaminados, principalmente as frutas, as verduras e os legumes. Como que isso acontece? Imagine que o gato que tem a toxoplasmose, ele pode então liberar ali os ocistos na água. Se você ingere água não potável, água de uma fonte desconhecida, ou uma água sem o tratamento adequado, você pode se contaminar com a toxoplasmose. E também se você ingere frutas, verduras, legumes sem higienizar adequadamente, pode acontecer que um gato defecou ali na horta, ali na lavoura. Então é muito comum que a gente veja isso, não somente na área rural. Então muitas pessoas nas cidades têm ali a sua horta, no seu quintal, ali na sua casa, e às vezes tem os gatos que ficam aí passeando para lá e para cá e eles podem defecar e liberar esses ocistos ali numa verdura, numa fruta. Se quando você vai se alimentar, você vai comer esse alimento, você não higienizar adequadamente essa verdura, essa fruta, ou ainda se você for lavar essa fruta, mas a água está contaminada, você pode também contaminar esse alimento. E aí você vai se alimentar, vai pegar a toxoplasmose. E a terceira forma de contaminação seria a ingestão dos ocistos diretamente ali das fezes do gato, Isso pode parecer um pouco impossível, mas acontece mais comumente, por exemplo, com crianças. Então, crianças que são descuidadas, às vezes podem acabar brincando ali, manipulando as fezes de um gato que tem a toxoplasmose, e aí elas não têm os cuidados adequados de higiene, podem levar a mão até a boca sem lavar as mãos, então podem se contaminar. Isso acontece muito em parques públicos, Então crianças que vão brincar na areia lá num parque público, muito provavelmente um gato já passou por ali, o gato faz cocôzinho ali na areia, enterra o cocô, e a criança vai lá brincar nessa areia, pode levar a contaminação, então ingerir de forma acidental ali o ocisto. Então você viu que o gato ele elimina esse protozoário através das suas fezes. Só que não é todo gato que tem a toxoplasmose, É importante que se diga isso, parece óbvio, mas muitas pessoas não têm noção disso.
Então o gato ele precisa também ter se contaminado, né? O gato não nasce com a toxoplasmose. Ele precisa igualmente, assim como o ser humano, ele precisa se contaminar para poder transmitir a doença. E a menor parte dos gatos, né, pequena quantidade dos gatos, a minoria dos gatos é que tem a toxoplasmose. E como que um gato pode se contaminar? Como que ele pode contrair a doença? Se alimentando, né, ingerindo carne de caça contaminada. Então, quando o gato ele caça, né, principalmente aves e roedores, então quando ele caça e come ali um rato ou uma ave que tenha a toxoplasmose, ele acaba se contaminando. Então, qual é o gato que tem maior risco de ter a toxoplasmose? Um gato na zona rural, por exemplo, que às vezes eles têm mais acesso a esses animais, né? Eles exercem mais o seu hábito de caça e eventualmente eles podem se alimentar, né? Porque tem muitos gatos que caçam ali essas presas, mas não se alimentam, eles caçam apenas por instinto, né? Então, geralmente os gatos que comem um rato, que comem um passarinho, são gatos que estão passando fome, né? Gatos que têm livre acesso à rua, né? O gato vai para a rua, ele tem maior chance também de estar ingerindo e se contaminando com a toxoplasmose. Ou seja, um gato que vive em apartamento, um gato que só come ração, um gato que nunca comeu um rato, nunca comeu uma ave, é praticamente impossível de ele ter a toxoplasmose. Agora presta atenção nesse detalhe que muita gente não sabe. Um gato que se contaminou com a toxoplasmose, ele não vai liberar a doença, ele não vai liberar os oocistos para toda a vida, né? Ele vai liberar por apenas alguns dias. Então, em toda a vida do gato, após ele se contaminar com a toxoplasmose, durante alguns dias ele vai eliminar ali os oocistos e vai ter essa capacidade então de contaminar, né, as pessoas ou os alimentos. Ele não libera por toda a vida, é como se ele fosse vacinado, é como que se ele recebesse uma vacina, ou seja, ele se contamina, elimina por algum tempo e depois nunca mais elimina. Outro aspecto bem importante é que quando o gato elimina os oocistos nas suas fezes, eles não são contaminantes ainda, né? Então, mesmo que, né, vamos supor que você ingerisse ali os oocistos de um gato, logo após ele defecar, você não iria se contaminar com a toxoplasmose. Porque esse oocisto, né, essas fezes contaminadas, precisam ficar em média 2 a 3 dias de maturação no ambiente para que eles fiquem esporulados. Então a forma contaminante é o oocisto esporulado, mas para isso ele precisa ficar em média 2 a 3 dias ali maturando no ambiente. Após esporular, né, que ele vai ficar na forma infectante, ele é bem resistente no ambiente, pode durar aí 6 meses ou até mais de um ano. Não somente no ambiente, na areia, né, em algum local ali nas fezes, como também na água. Geralmente a toxoplasmose não é uma doença grave nem para o gato e nem para o ser humano. Então muitas pessoas já tiveram contato e nem ficam sabendo porque não apresentam sintoma algum e não precisam de um tratamento, tá? Então dificilmente ela evolui para uma doença mais grave, né? Seria mais comum em pessoas imunodeficientes, pessoas com a imunidade muito baixa, com uma saúde muito debilitada ou com outras doenças concomitantes, tá? Quando que a toxoplasmose é preocupante? Nas mulheres grávidas. Então agora a gente chega numa parte, acho que é a parte mais importante desse vídeo e um tanto quanto polêmica. Existe uma preocupação muito grande de que mulheres grávidas se contaminem com a toxoplasmose, pois ela pode causar abortos, má formação e doenças no bebê. Então essa preocupação ela é verdadeira e justa. No entanto, existe uma crença popular de que mulheres grávidas não podem ter contato com os gatos, justamente por uma suposta possibilidade de contaminação pela toxoplasmose. Será que essa informação procede? Se você assistiu o vídeo até agora com atenção, você já sabe a resposta. Para adquirir a toxoplasmose, não basta apenas ter contato com o gato. Então lembrem-se
que ela é eliminada nas fezes do gato. Então você precisa ingerir os oocistos depois que eles estão esporulados, né, liberados então nas fezes de um gato que tenha a toxoplasmose. E isso se dá como? Através da ingestão de água e alimentos contaminados, como por exemplo frutas, legumes, verduras e carnes mal cozidas, como eu já falei nesse vídeo. Então a única forma de ocorrer a transmissão da toxoplasmose diretamente do seu gato para você se esse gato, em primeiro lugar, ele precisa ter a toxoplasmose, e lembrando que ele não elimina o toxoplasma por toda a sua vida, ele elimina por alguns dias em toda a sua vida. Então você precisa manipular as fezes desse gato, de alguma forma se contaminar ali com os oocistos, né, e ingerir acidentalmente esses oocistos. Então manipulou as fezes, não higienizou as suas mãos, não lavou as mãos adequadamente, foi se alimentar, levou a mão até a boca e aí acaba ingerindo os oocistos. Mas esses oocistos precisam estar no ambiente por pelo menos 24 horas, né? Lembra que em média 2 a 3 dias para que eles fiquem esporulados. Então é rara a chance de acontecer uma contaminação direta de um gato para um ser humano. E olha só que interessante, uma pessoa que não tem gato nenhum na sua casa, mas que ingeriu água de origem desconhecida, água não potável, ou que ingeriu carnes mal cozidas, carnes mal passadas, ou que ingeriu frutas, legumes, verduras mal higienizados, pode se contaminar, pode adquirir a toxoplasmose sem nem sequer chegar perto de um gato. Agora uma outra informação bem importante. Esse risco, né, para as grávidas, ele se dá somente quando ela se contamina durante a gestação. Então, por exemplo, né, quando a mulher está grávida, normalmente o médico, o ginecologista, pede alguns exames justamente para saber se ela já não teve contato com a toxoplasmose. Então, são pedidos 2 exames que se chamam IgG e IgM. O IgM quer dizer, quando ele está aumentado, quer dizer que esta grávida está neste momento, no momento do exame, ela está com a toxoplasmose. E esse que é o risco, aí que existe o risco, né, de abortamentos, de problemas para o bebê. Agora, se a grávida apresenta positividade para o IgG, para a imunoglobulina G, isso significa que ela em algum momento da sua vida teve contato com a toxoplasmose. Pode ter sido lá na sua infância, quando ela brincava na areia, lá no parquinho, ela pode ter se contaminado com a toxoplasmose. E aí ela vai acusar nesse exame para o resto da sua vida, como se fosse uma vacina, vai aparecer ali aquela resposta, mas não significa que ela naquele momento está, né, com a doença. E aí não tem risco nenhum. Então, o único problema é se uma mulher que não teve a toxoplasmose se contaminar justamente durante a gestação. Enfim, pessoal, depois de toda essa explicação, eu quero dizer que eu sei que existem até mesmo médicos, ginecologistas, né, que dizem para você, mulher que está grávida, se livrar do seu gato. Eu quero dizer que se isso acontecer contigo, se livre o quanto antes desse médico. Então me ajuda a divulgar esse vídeo, vamos acabar com essa irresponsabilidade. Esse tipo de desinformação, infelizmente, leva todos os anos ao abandono de animais, porque algumas pessoas realmente, imagina se a mulher ela vai, né, no médico, ela confia no médico, teoricamente ele deve saber aquilo que está falando, ele deve ter estudado, né, e ela não quer que aconteça nada com o seu bebê, é um momento extremamente delicado. Então, se ele falar para ela se livrar do gato, ela vai acabar doando o gato, vai acabar realmente se desfazendo quando a pessoa, né, não comete a ignorância de realmente abandonar o animal. Então, vamos combater esse tipo de desinformação justamente com informação correta, com informação de qualidade. Então, compartilhe esse vídeo para todo mundo. E para finalizar rapidamente, como então que você pode se proteger para não correr o risco de adquirir a toxoplasmose?
Basicamente tudo que eu já expliquei nesse vídeo. Então não ingira água, não tome água não potável, água de fonte desconhecida, água sem tratamento. Cuidado quando for comer frutas, verduras, legumes, higienizar muito bem, lavar muito bem, deixar de molho no vinagre, cuidar com alimentos em restaurantes que possam não ter sido adequadamente higienizados. Cuidar quando for manipular as fezes, quando for limpar a caixinha de areia do seu gato. Então, após limpar a caixinha de areia, higienizar, lavar muito bem as mãos. Não permitir que os gatos subam na mesa onde você come, subam na pia. Isso, na verdade, é uma questão de higiene, não somente com gatos, com cães, com qualquer tipo de animal. Onde a gente come, onde a gente prepara o nosso alimento, não deve ter animais ali. Retirar as fezes do seu gato o quanto antes. Então, lembrando, mesmo que um gato esteja liberando ali os oocistos nas suas fezes, essas fezes precisam ficar pelo menos 24 horas, em média 2, 3 dias no ambiente, depende de pressão, de umidade, de temperatura, mas enfim, se você retirar assim que o gato defecou algumas horas após ele fazer o cocô, não vai ter chance de esporular e de você se contaminar. E também evitar, não permitir que os gatos vão para a rua. Já falei sobre isso em vários vídeos, por diversos motivos, mas agora especificamente sobre a toxoplasmose, um gato que vai para a rua, ele pode exercer de forma mais efetiva o seu hábito de caça e pode acabar então ingerindo um rato, ingerindo uma ave que possa então ter a toxoplasmose, e aí esse gato vai se contaminar também. Esse vídeo é de utilidade pública, então vamos compartilhar com todo mundo, é totalmente gratuito, basta você clicar ali no botão de compartilhar, vamos difundir essas informações, vamos enviar para todo mundo. E não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, se o conteúdo desse vídeo foi interessante, foi esclarecedor para você, eu te garanto que eu abordei aqui, acho que todos os aspectos. Acredito que é o vídeo mais completo sobre toxoplasmose que tem na internet. Então, deixa o seu like e compartilha para todo mundo. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você está inscrito. Se você não tiver inscrito ainda, clica agora no botão de inscrever-se, ativa o sininho, ativa as notificações para você não perder nada. Aqui tem vídeos novos toda semana, com conteúdos interessantes como o do vídeo de hoje. Eu abordo temas sobre saúde única, saúde animal, sobre ciência, sobre medicina veterinária, com várias informações importantes. Você não vai querer ficar de fora, então inscreva-se agora, ativa já o sininho, ativa as notificações. Muito obrigado por assistir até o final e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!